E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar o zero da função afim. Nós vimos estudando nas aulas anteriores como construir o gráfico da função. E aí, nós determinávamos alguns valores para x para encontrar os y correspondentes. Eu não sei se vocês lembram aí que em alguns casos, né, o gráfico da função correspondente cortava o eixo de y e o eixo de x. Eu trouxe aqui, por exemplo, esse exemplo aqui da última aula. Note aqui, ó, gente, o eixo de x e o eixo de y. O eixo de x e o eixo de y. Nota aqui o gráfico, a reta, né, aqui que representa a função afim, gente, o gráfico da função afim sempre vai ser representado por uma reta, tá? Ele cortou o eixo de y em um ponto. Esse ponto nós vimos na última aula que esse ponto é o coeficiente linear. É sempre este B aqui, ó, que vai cortar o eixo de y. Só que vocês observaram, não sei se vocês observaram aqui também, que o eixo de x, ele também foi interceptado, ou seja, ele também foi cortado em um ponto. E justamente este ponto aqui, ó, gente, é o que eu chamo de zero da função, ou raiz, tá? Da função, ou raiz da função, ou raiz. Então, toda vez que eu falar qual a raiz da função, é aquele ponto que está cortando o eixo de x. Para eu encontrar o ponto que corta o eixo de y, é muito fácil, sempre vai ser o coeficiente linear aqui, né? O termo independente. Mas para encontrar essa raiz da função, ou o zero da função, eu preciso pegar a equação dessa função e igualar ela a zero. Presta atenção aqui. Sabendo que a função afim, o gráfico dela é uma reta. E aí, gente, uma reta numérica, né, uma reta aí no plano cartesiano, eu só preciso de 2 pontos para construir o gráfico da função afim. Nós representamos vários pontos aí, mas para construir um gráfico da função afim, 2 pontos eu já consigo fazer, né, esse gráfico. E aí, como é que eu vou construir o gráfico dessa função afim? Encontrando o zero da função e sabendo quem é o coeficiente linear. Eu sei que a função ela é dada dessa forma, f de x, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, né? É igual a a vezes x mais b. Então, esse b aqui é o coeficiente linear. Na função, quem é o b? Quem vai ser o b aqui, ó? Vai ser menos 4. O que é que representa este menos 4? Ele está dizendo que no eixo de y, exatamente no eixo de y, no ponto menos 4, vai interceptar ali, ó, a reta, né, que representa esta função aqui, vai cortar o eixo de y exatamente neste ponto menos 4. E aí eu venho aqui, ó, eixo de y, eixo de x. O eixo de y aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Um, 2, 3, 4. Então, eu tenho o eixo de y aqui, certo? Onde é que eu vou colocar este ponto aqui, ó, B? Esse menos 4 aqui, ó. Ele não vai ser no eixo de y. Então, aqui, ó, nesse menos 4, deixa eu colocar aqui, menos 4, eu tenho ponto aqui, ó, um ponto. A reta, ela vai passar por este ponto aqui. De forma crescente ou decrescente? Depende do coeficiente angular. O coeficiente angular aqui, ó, o A, é igual a 2, não é? O A aqui é igual a 2. O A é maior que 2.
O A é maior que zero, perdão. O A é maior que zero. Se ele está positivo, ele é maior que zero. Se ele está negativo, ele é menor que zero. Se o A está maior que zero, essa função vai ser crescente, né? Ou seja, vai estar desta forma, nessa posição. A minha reta vai estar aqui, ó. Agora, qual é o ponto que vai cortar aqui no eixo de X? Exatamente qual ponto? Eu não sei. Eu preciso descobrir. E para descobrir, eu preciso descobrir o zero da função. E aí, gente, só reforçando, zero ou raiz. É a mesma coisa, tá? Zero ou raiz. É aquele ponto onde a reta vai cortar o eixo de X. Como é que eu faço para encontrar essa raiz? Eu pego a equação. E onde é que está essa equação? Tudo isso aqui é a função. A equação é somente essa partezinha aqui, ó. Eu vou pegar 2x menos 4 e vou igualar a zero. Eu resolvendo isso aqui, eu vou encontrar o ponto, exatamente em qual ponto vai cortar o eixo de x. Aí eu tenho aqui, ó. Vou deixar 2x sozinho no primeiro membro, igual esse 4 tá menos tá negativo, passa positivo. Vou deixar o x sozinho no primeiro membro. 4 já está no segundo membro, permanece. E esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. X aqui é igual a 2. Ou seja, neste ponto aqui, ó, em 2 de x, vai passar a reta numérica. Aqui em 2, neste ponto. Aí eu tenho uma reta aqui, ó, que representa esta função, esta reta. Certo? Encontrei o gráfico desta função sem precisar determinar vários pontos aqui. E aí, gente, só reforçando. Esse ponto aqui, ele está no eixo de y, então ele é 0 de x, ó, as coordenadas não é sempre x e y, presta atenção, ó. As coordenadas x é o primeiro, y é o segundo. Então, se ele está no eixo de y, o x é 0 e o y menos 4. E as coordenadas deste ponto? Ora, ele está no eixo de x, então ele é o x, 2 é x, e o y, se está na coordenada, o outro valor é 0. Pronto, está representado aqui o ponto, né, a reta que representa esta função aqui, sem precisar determinar vários pontos, né, para encontrar o gráfico. É claro que aqui existem vários pontos, né? Do ponto 2 aqui a esse menos 4, existem vários pontos aqui. Mas nós não precisamos delimitá-los, né? Uma vez que eu preciso apenas de 2 pontos para construir o gráfico. Então, o zero da função aqui é o 2, e o coeficiente linear é o menos 4, que intercepta aqui o eixo de y. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho agora f de x igual a x menos 8. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero saber aqui qual é o gráfico, né, desta função. Então, eu preciso delimitar aqui, ó, o eixo de x, de y, né, e o eixo de x. Vou fazer mais para cá. E o eixo de x. Aqui. Então, quais são os pontos que vão, né, por onde vai passar essa reta? Eu preciso encontrar a raiz, que essa raiz vai estar no eixo de x, e o coeficiente linear. O coeficiente linear vai estar sempre na própria função. O coeficiente linear aqui é o b, né? Nesse caso, menos 8. Então, eu já sei que em menos 8, de quem? De y. Esse ponto aqui sempre vai cortar o eixo de y, tá?
em menos 8. Então, se é menos 8, y subindo é positivo, descendo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, aqui, ó, aqui embaixo, que vai ser esse ponto aqui, menos 8. Ou seja, as coordenadas dele é quanto? As coordenadas é sempre x e y. Se ele está no eixo de y, esse menos 8 é y. E o outro, 0, tá? Essa é a coordenada desse ponto. Agora, vamos encontrar a raiz do ponto, né? Dessa função aqui. Então, eu preciso delimitar valores aqui? Não. Eu vou pegar a equação. A equação é quem? É x menos 8 e vou igualar a 0. Vou deixar x sozinho no primeiro membro e esse menos 8 passa para lá com o expoente, né? Com o sinal inverso. Ele está subtraindo, vai passar somando. E aí, ó, gente, eu nem precisei somar 0 mais 8 que vai dar o próprio 8, né? Encontrei aqui, ó, x igual a 8. Então, x igual a 8. Onde é que vai estar, gente? Aqui, ó. No eixo de x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem aqui, ó. Quase não deu, né? 8 aqui. Então, essa reta vai passar por esses pontos. Menos 8 e 8. E aí, se vocês quiserem verificar se essas informações aqui são verdadeiras, vocês podem determinar valores para x, igual nós estávamos fazendo. Se vocês determinar aqui valores para x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, quantos vocês quiserem, vocês vão ver que a reta, né, desta função, ela é crescente e ela vai estar aqui, ó, neste quarto quadrante, certo? Nesse caso aqui, o A é quanto? Ó? O A aqui é 1. A é igual a 1, ou seja, A é maior que 0. Se o A é maior que 0, esta função ela é crescente. E aí é bem visível, né? Ela está crescendo. Decrescente se ela tivesse assim, ó, descendo, tá bom? Vamos ver mais uma questão. Outra coisa, vamos ver aqui as coordenadas deste ponto, né? Ó, as coordenadas dele, se ele está no eixo de x, o 8 é x. E o y está na coordenada, está no eixo de x, o outro vai ser 0. Sempre assim, tá? Um vai ser um valor numérico, diferente de 0, e o outro 0. Vamos para a próxima. Já tracei aqui o eixo de x e o eixo de y, tá? O plano cartesiano. E eu tenho agora a função f de x é igual a 3x mais 6. Eu preciso saber no eixo de y onde que vai cortar essa reta, sempre no coeficiente linear, que é quem aqui? O 6. Então, vai cortar aqui, ó, no 6. 6 de onde? De x ou de y? De y, né? Sempre em y, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ponto 6 vai estar aqui, ó. 6, que tem a coordenada x, y. Se está no eixo de y, esse 6 vai ser o y. E o outro, 0, tá? Agora, e no eixo de x, vai interceptar o eixo de x em quanto? Vamos descobrir. Vamos pegar a equação, somente a equação, 3x mais 6, e vamos igualar a 0. E aí eu encontro o 0 da função ou raiz da função, que é a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, 3x no primeiro membro, esse 6 passa para cá, negativo. X é igual a menos 6, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido para 3 é 2, menos com mais, na divisão dá menos. Ou seja, em x, no eixo de x em menos 2, ó, vai cortar aqui a reta.
o eixo de y, menos 2, menos 1, menos 2. Aqui, ó, neste ponto, menos 2. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o gráfico da função já, ó. Só 2 pontos, eu consigo já construir o gráfico desta função, que é uma reta, sempre, né, da função afim. Quais as coordenadas aqui? De x é menos 2 e de y, 0. Esse menos 2 está no eixo de x, então ele é x, tá? E 0 de y. Pronto. E aí, essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. E aí, a gente tem o quê, ó? Coeficiente angular, que o a é igual a 3. Ou seja, o a é maior que 0. Sendo maior que 0, ela é crescente. Ela é crescente, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. E aí eu tenho aqui, ó, a função f de x igual a menos 4x. Já tenho aqui o eixo de y e o eixo de x. E agora, a gente sabe que a função ela é escrita desta forma. F de x é igual a x mais b. Neste caso, nós não temos o b. O que é que a gente faz? Onde é que vai cortar o eixo de y? Vai cortar no 0. Se não tem o b aqui, ó, vai cortar no 0. E onde é que está o 0 de y? Exatamente aqui, ó, no ponto de origem, né? Agora, vamos primeiro descobrir aqui qual é a raiz desta função. A função aqui, ó, né? Vou pegar a equação menos 4x e vou igualar a 0 para descobrir a raiz. X é igual a 0 dividido, esse menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Gente, dividir 0 para alguma coisa vai dar 0. Ou seja, qual a coordenada aqui? Vai ser 0 para x e 0 para y. O que é que eu posso concluir aqui? Que essa reta, ela vai passar aqui, ó, no ponto de origem. 0 de x, 0 de y. Mas para qual sentido, gente? Subindo, né, para lá. Isso quem vai determinar para mim é o a aqui, ó, o coeficiente angular. Observa que o a aqui é menos 4. Menos 4. Sendo menos 4, esse a é menor que 0. Logo, essa função ela é decrescente. Ela é decrescente. Mas aí eu preciso de um outro ponto para saber, né? Eu sei que ela vai estar assim, ó, decrescendo. Mas em qual ângulo? Exatamente assim. Em qual ângulo? Eu posso determinar um outro valor para x aqui para eu saber mais ou menos por onde é que essa função ela vai passar. Vamos determinar aqui o valor igual a 2, tá? Para 2 não, vamos determinar aqui um valor igual a 1 para esse x. Ó, a 1. Poderia ser outro valor, 2, 3, 4, só para a gente encontrar um outro ponto desse plano cartesiano. Então, a 1, menos 4 vezes x agora vai ser 1. 4 vezes 1, 4, né? Menos 4 vezes menos 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. O que é que eu encontrei aqui, ó? Eu encontrei que quando eu substituir x por 1, o y foi menos 4. Eu poderia ter substituído por 2 e encontrar o y igual a menos 8, tá? Para que eu fiz isso? Para eu encontrar um outro ponto aqui no plano cartesiano e saber exatamente mais ou menos por onde é que essa reta ela vai passar. Eu já sei que ela passa no ponto de origem aqui, ó. 0 de x e 0 de y. Mas aí eu quero um outro ponto para saber exatamente o ângulo, né? O ângulo dessa reta. E aí eu tenho o quê? Quando x for 1, tá? For 1, o y é menos 4, o y é descendo, ó. 1, 2, menos 3, menos 4. Então, eu tenho aqui, ó, pontos de encontro deles. Hoje eu não estou utilizando papel milimetrado, o meu acabou. Tenho que comprar.
Então, eu tenho aqui, ó, 1 de x menos 4 de y. Onde é que está o ponto? Na esquina. Na esquina. Agora sim, eu sei mais ou menos, ó, qual o ângulo dessa. Eu tenho aqui, ó, 1 de x menos 4 de y. O ângulo certo desta reta aqui, ó, é este. Se eu não tivesse procurado um outro ponto, eu poderia ter colocado essa reta assim, ó, assim, né? Mas o caminho certo desta reta é este aqui, tá bom, gente? Agora é com vocês, façam o exercício e até a próxima aula, se Deus quiser.